Marcelo Cabral, tudo bem? Fala, meu amigo André. Bom Deu dia. certo. Boa tarde já, né? Deu meio-dia e 5 aqui, um horário diferente aqui, né? Que a gente costuma fazer as lives, então a gente está testando esse horário. Até brinquei com o pessoal, né? Eles podem assistir o Dória agora falar alguma coisa, eles podem ficar com a gente. Acho mais legal ficar com a gente, né? Nesse debate legal que a gente vai ter aqui hoje. Com certeza. Eu já estava aqui anunciando, né? Que o tema de hoje é o que vocês estão acostumados a discutir aí na ABC2, né? Associação Brasileira Cristãos na Ciência, que é essa questão de ciência e razão, fé e ciência. E nós colocamos aí uma temática bem provocativa ainda, né? Colocamos o coronavírus, né? Fé, ciência e coronavírus, né? E eu acho que é um momento bem bacana. Já estava aqui, né, conversando com o pessoal que estava entrando. Mandem perguntas sobre isso, sobre essa temática. Mas eu acho que faz todo sentido a gente aproveitar esse momento que nós estamos passando agora e que está sendo muito debatido ou colocado na mídia essa questão de vamos acreditar na ciência, né? E, por outro lado, também vamos jejuar, vamos orar. Então, nós tivemos essa, né, a gente quer bater esse papo aqui para poder falar se existe um conflito entre os dois, como funciona isso tudo, né? Tem muita gente que está confusa nesse momento. É, Bom, então essa vai ser a temática. Eu vou colocar aqui embaixo, mas aqui nós estamos hoje com o Marcelo Cabral, né? Já falei da BC2, mas fala um pouquinho mais da BC2. Marcelo Cabral já é aqui nosso convidado de algumas lives no passado. É sempre um prazer ter você aqui. Ele é mestre em teologia, também fez filosofia e economia, né, Marcelo? Isso Então, mesmo. gerente de network lá da BC2, mas trabalha envolvido nos projetos editoriais da BC2, trabalha. Eu sei que estão fazendo uma coisa bem legal aí agora, que no horário do almoço. Alguns dias vocês estão também lendo um livro junto, né? Você estava explicando, muito bacana. Então, fala um pouquinho da BC2, eu vou colocar o tema aqui, fixar o tema. Vou pedir para o pessoal já começar, quem quiser ir fazendo perguntas, tem uma caixinha aí embaixo com uma interrogação, fica mais fácil mandar as perguntas por ali, para a gente selecionar as perguntas depois. Mas mandem comentários, mandem perguntas, que a participação fica muito mais legal aqui nesse bate-papo. Então, André, bom, de novo, sempre é um prazer estar com o pessoal da Thomas Nelson, né? Uma editora que tem se tornado uma parceira importante da BC2. E, gente, quem tiver mais curiosidade para entender o que a gente faz, entra no nosso site, só pôr no Google aí Cristãos na Ciência ou cristãosnaciencia.org que você vai direto. Lá vai ter toda a nossa história, muito material, artigos, vídeos. Mas, de modo geral, a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, surgiu por perceber que havia um abismo separando o mundo das igrejas, o mundo da fé cristã de um lado e o mundo do conhecimento acadêmico e científico de outro. Então, do lado das universidades, em vários níveis, um certo preconceito ou desdém com práticas e comunidades cristãs, mas também do lado da seu lugar na vida pública. Então, a ABC2 ela funciona como uma ponte para auxiliar, conectar esses dois mundos, né? Tentar aproximar e ajudar, de forma geral, cristãos e não cristãos a compreenderem a importância de uma relação mais amigável entre a fé e a ciência. E a gente faz uma série de ações, de projetos para incentivar isso, né? Então você pode perceber aí cursos, seminários, congressos, tradução de livros, um grande foco que a gente tem em começar grupos locais. Hoje a gente tem praticamente 60 grupos locais da BC2 espalhados por todo o Brasil, lugares onde o pessoal vai. Então a gente tem um monte de ação. Quem tiver mais curiosidade, entra lá em Cristãos na Ciência e dá para escrever para a gente, mandar e-mail. A gente vai ter todo o prazer em contribuir com vocês. Legal, Marcelo, muito bacana. E, ó, a Espinosa Mônica perguntou se a live vai ficar salva, que ela está trabalhando nesse horário. Fica salva 24 horas a live, então quem não conseguir assistir agora, também quiser recomendar para alguém, fica por 24 horas aí no perfil da Thomas Nelson Brasil.
E eu queria aproveitar, então, antes de começar também, o pessoal está perguntando de cupom, de descontos, aproveitar para indicar alguns livros. A gente vai falar um pouquinho desses livros também com o Marcelo aqui. Inclusive, esses livros foram feitos em parceria com a ABC2, então já teve à mão aí a curadoria, né, todo o conhecimento técnico da ABC2 envolvida, o Marcelo bastante envolvido nesses projetos. E, olha, estão com um preço muito agressivo mesmo, os livros, tá? Nós temos aqui O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Um livraço aí, né? Você tem aí também, né, Marcelo? Esse aqui que é do John Walton e do Tremper Longman, que vai falar um pouco mais da questão, em questões teológicas a ver aí com esse debate de fé e ciência. Muito bom, a gente vai falar um pouquinho dele, mas ele tá, Marcelo, ele tá R$11,90 na Amazon, Tá de em outros graça, lugares que você pode comprar e-book, né, no Kobo, na livraria Cultura também. Então, assim, tem desconto aí, dá uma pesquisada aí onde vocês compram o e-book, tá muito, muito barato, R$11,90. Tem esse livro aqui, ó, A Origem. Esse é um livraço. Inclusive, traduzido pelo Roberto Covolan, que é o presidente da BC2. Isso então, mesmo. Especialista no assunto, traduzindo. Livraço, vamos falar um pouquinho mais dele. Só queria anunciar rapidinho as promoções. O e-book desse aqui está saindo R$9,81. Tá de graça. Tá de graça. Gente. Olha, livraço para falar sobre a origem aí, sobre questões de evolução, criação, design inteligente. Esse é o assunto mais, né, que mais bomba normalmente, eu sei. E esse aqui, então, Dicionário de Cristianismo e Ciência. Quanto você acha que está esse livro, esse e-book aqui hoje? Olha, R$33,86. Gente, muito barato, tá de graça para a muito qualidade barato. e importância desse livro. Esse livro é enorme, tá? Ele não é pequeno, muito bacana. Os três juntos, 55 e 57, tá muito barato. Mas é só anunciar para o pessoal não perder essa oportunidade de comprar mesmo o e-book. A gente tem tentado incentivar a leitura nesse momento, tem tentado trazer conteúdo de qualidade nesse momento. A gente sabe que é um momento que as pessoas estão tendo um pouco mais de oportunidade de ficar em casa, um pouco mais de tempo. Então, tá aí os descontos. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre essa temática, Marcelo. Vamos lá. Eu vou fazer uma provocação aqui. Ciência, confiar no remédio ou confiar no jejum? Cara, essa é uma pergunta, ela às vezes parece ingênua, assim, meio bobinha, sem desmerecer sua provocação, mas ela não é, né? Quando a gente começa a cavocar, a gente percebe que parece que nós temos que escolher entre duas fontes de conhecimento, né? A Bíblia, ou a igreja, ou a tradição cristã de um lado, ou, por outro, a ciência, como se elas fossem conflitantes. Ou eu escolho a ciência, ou eu escolho a Bíblia como fonte de informação. Mas, André, sabe que na tradição da igreja, isso remonta até aos pais apostólicos do século II, III, há uma ideia muito importante de que Deus se revela de duas grandes maneiras. E essas duas grandes maneiras, na tradição, ficam conhecidas como os dois livros de Deus. O livro da revelação especial, a Bíblia, e o livro da revelação geral, a natureza. Então, o próprio Deus, ele escolheu se revelar de dois modos. A Bíblia e a natureza. Então, pega aí, por exemplo, quem gosta de estudar a Bíblia, o Salmo 19. Né? O Salmo 19, ele começa falando que os céus resplandecem a glória de Deus e anunciam, né, as suas obras. Um dia, falei isso outro dia. Então, parte do Salmo 19 vai falando da estrutura do mundo natural, daquilo que a gente chama de natureza, e como Deus se revela atrás disso. E a segunda parte do Salmo parece que tem uma quebra, começa a falar da lei, da Torá, de como também Deus se revela através da lei. Muitos cristãos ao longo dos séculos, pega aí Orígenes, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, mesmo Galileu, que era um bom intérprete da Bíblia, eles falam desses dois livros e como é importante o cristão entender que ele tem que ouvir os dois livros. Então, a gente pode dizer, com uma certa extrapolação, que os bons intérpretes bíblicos, os bons pastores, os bons biblistas, eles nos ajudam a entender a Bíblia como uma fonte importante de conhecimento. Mas, hoje, a gente pode dizer que os bons cientistas,
eles nos ajudam a entender a natureza como fonte de conhecimento. E o cristão tem que ter olhos e ouvidos para ambos os livros, saber que ambos são importantes em como ele compreende o mundo e o mundo que Deus criou. Então, esse é o primeiro ponto que eu diria, que a gente não tem que escolher entre um e outro. Inclusive, um autor muito importante na tradição do diálogo entre fé e ciência, chamado Ian Barbour, ele falou que existem 4 modelos principais para relacionar fé e ciência. O primeiro, mais famoso, é o modelo do conflito. Ou seja, que eu tenho que escolher ou entre a fé e a religião ou a ciência. Mas ele fala que, embora esse tenha ficado famoso no século XX, ele não é o historicamente melhor nem o mais importante. Existem outros 3. O da independência, que separa completamente fé e ciência. Mas os outros 2 é o diálogo e integração. Vamos pegar principalmente o diálogo. Então, essa compreensão de que fé e ciência têm que dialogar de um modo frutífero e que, se eles fizerem isso, tanto as comunidades cristãs vão ser beneficiadas, quanto também a ciência vai ser beneficiada. Então, a gente não precisa ficar preso no modelo do conflito. Há outros modos mais inteligentes, mais promissores de relacionar as áreas, como o modelo do diálogo. Muito legal, Marcelo. Eu fiz essa provocação, claro, para abrir isso aí um pouco, né? Porque eu acho que é o que muita gente faz essa conexão rasa, né? Do tipo, vamos jejuar, só que vai dar certo, né? Até uma coisa também boa, mas assim, existem muitos cristãos hoje que estão, por exemplo, envolvidos na pesquisa da vacina ou de alguma questão relacionada ao vírus, né? A gente está tratando especificamente do vírus porque é a coisa que está mais atingindo todo mundo nesse momento e fazendo as pessoas pararem para pensar sobre isso, né? Mas a ABC2 está aí fazendo esse trabalho, né, de fé e ciência, né, de falar que uma não tem conflito com a outra já faz um tempo e, na verdade, isso só é uma coisa que escancara e traz mais oportunidades e chama mais pessoas para essa mesa, para essa conversa, né? Então, acho muito, muito legal essa questão de poder dialogar, essa questão de conseguir enxergar, né, esses 2 livros, né, o livro da revelação, o livro da natureza, isso é muito bacana. E eu vou aproveitar, então, vou até emendar aqui, porque o legal é quando as pessoas começam a mandar as perguntas, né, para a gente ir batendo esse papo. Então, gente, mandem perguntas, tá? Podem mandar no comentário, mas é mais fácil e melhor se mandar nessa caixinha aqui, onde tem uma interrogação, logo embaixo aqui do Marcelo. E eu vou ver se já tem alguma pergunta aqui. Ó, tem uma interessante que é um pouco relacionado a isso, mas dá para expandir um pouquinho mais aqui. Vou colocar ela aqui. Qual o papel dos cristãos nessa pandemia? Né? Claro, relacionando aí essa questão de ciência e fé, né? Que é a nossa temática de hoje. Então, pergunta muito boa. Eu diria assim que existem alguns papéis que a comunidade cristã deve assumir. Ou seja, não é que todo cristão deve fazer tudo que eu vou falar, mas a comunidade cristã deve assumir certos papéis e, claro, daí cada cristão, dentro das suas possibilidades, às vezes dependendo de onde ele mora e da situação, ele pode contribuir. Mas deixa eu falar a primeira, que talvez seja mais provocativa. Primeiro modo que os cristãos podem contribuir com a pandemia é ouvindo o consenso científico e protegendo ele e disseminando ele. Esse é o primeiro modo. Os cristãos, desde o seu início, eles têm um apego à verdade. Pense aí na frase famosa, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Né? Então, não precisa jurar nem pelos céus, porque quem é você, nem pela terra, porque você não cuida nem do seu fio de cabelo. Mas os cristãos têm no seu DNA um apego pela verdade, por toda a verdade. Não importa de onde ela vem. Agostinho de Hipona mesmo falava o seguinte, que toda a verdade, não importa na boca de um cristão, de um pagão, é a verdade de Deus. Porque não tem outra fonte última da verdade senão Deus. Então, consenso científico, que tem, por exemplo, nos apontado para que a gente faça um isolamento social, para que nós respeitemos, então, no maior das possibilidades a gente se isolar, né, não circular, evitar grandes aglomerações, etc. Isso é um consenso não vindo de um cientista, não de uma universidade, mas de todos os centros de pesquisa do mundo. Praticamente todos os países do mundo estão adotando isso. Então, e eu fico triste quando eu vejo cristãos desrespeitando a ciência. Sabe por quê, gente? Porque a ciência moderna, em grande medida, é filha do cristianismo.
Claro que houveram outras tradições, né, que contribuíram, mas em grande medida a ciência moderna é filha do cristianismo. Peguem os grandes nomes da Revolução Científica, os grandes nomes que foram importantes para o estabelecimento daquele que a gente chama de uma cultura científica, foram cristãos que, revestidos de um senso de vocação dado por Deus, com uma completa confiança na doutrina cristã, usaram esses elementos para desenvolver a ciência experimental moderna. Então, os cristãos deveriam ser os primeiros a proteger, a defender e distribuir o consenso científico, ainda mais num momento tão crucial como esse. Claro que a ciência muda, claro que a ciência está sempre em evolução, gente, mas proteger a ciência bem estabelecida e defendê-la em alguma medida é um papel que a comunidade cristã deveria assumir de começo. De começo. Muito legal, muito bacana, Então, muito bacana. Agora, só para outras coisas, é claro que os cristãos, com uma forte visão da generosidade, do amor, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, tem igrejas e ONGs cristãs preparando aí cestas básicas e outros kits de higiene para as pessoas, especialmente as mais pobres, que estão sofrendo as consequências econômicas da pandemia. Então, se você puder doar financeiramente ou ajudar essas igrejas e ONGs, sensacional, né? E tem algumas coisas no seu microcosmo aí que você pode fazer. Quem mora em prédio, por exemplo, você pode saber quem são as pessoas mais de idade que estão aí. Se você tem que ir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no mercado, liga para essas pessoas, né? Vê o que elas precisam. Se protege adequadamente, usa uma máscara, gel na mão na ida e na volta, tira os alimentos da sacola antes de pôr em casa. Esses cuidados que eu não preciso dizer, vocês já estão velhos de saber da internet, mas ter uma postura agora de contribuir para o bem comum, eu creio que é uma das coisas mais fundamentais que um cristão deve fazer. Junto com isso, gente, eu diria orar. É claro, orar. Um cristão sempre vai ter uma confiança profunda no nosso Deus Criador, que é um Deus misericordioso, e a gente tem que estar de joelhos mesmo, orando para que Ele traga logo uma boa vacina, para que Ele alivie esse sofrimento, para que Ele dê sabedoria, para que o mundo aprenda as lições que ele tem que aprender nesse momento. Então, joelho no chão também. Legal, muito, muito bacana. Concordo plenamente aí com o que você tem falado, né? Como você está explicando aqui. Porque é isso mesmo, né? Não existe essa dicotomia, né? Não tem que ter esse conflito, né? Aliás, queria aproveitar rapidinho também para falar que a gente tem, né, Marcelo, produzido um livro bem importante nessa área, né? Eu acho que você tem a cópia dele aí para mostrar, porque o livro está sendo produzido, então a gente não tem a cópia ainda pronta aqui em português, mas é um livro extremamente importante para esse diálogo, né? Porque muita gente tem a pessoa acha que ou ela confia na oração em Deus, e que Deus vai proteger e tem uma visão desse tipo, ou confia no que a ciência pode nos trazer, né? Esse livro que a gente está trabalhando nele, estamos já, né, quase aí pronto, já nos detalhes finais do livro. Tá com uma capa muito bonita. Fala um pouquinho da importância desse livro, do Ronald Numbers. Explica um pouquinho para o pessoal também, para já aguçar aí a vontade das pessoas sobre esse tema, que é sobre a questão do conflito e acabar um pouco esse conflito, na verdade, né? Bom, gente, eu pessoalmente não consigo expressar o quanto eu estou feliz da gente estar produzindo, né, junto com a Thomas Nelson, na verdade, uma série de publicações. E esse livro estreia essa série sobre fé, ciência e cultura, porque ele realmente... Desculpa, Marcelo. O pessoal está pedindo para falar o título, ele já vai falar já. Em inglês é Galileo Goes to Jail, né? Isso. E aqui em português a gente ainda não vai anunciar exatamente o título ainda, que estamos aí acabando de definir todos os detalhes, mas é isso aí, ó. O pessoal já postou ali. Vai lá. O título em português vai ser diferente, mas vai ter o Galileu no título, tá vai bom? ter o Galileu e vai ter um pouco mais de coisa para impactar ali. Gente, mas por que esse livro é importante, né? Rapidamente. O Ronald Numbers, na verdade, ele é o editor do livro, né? Então, esse livro tem 25 capítulos curtinhos, cada um desfazendo um mito, e ele é escrito por um nome que pesquisa esse assunto há décadas. Então, você vai ter, 25 especialistas, cada um deles quebrando um mito
da ciência e religião. O mito que dá o título ao livro é que Galileu foi preso e torturado pela Inquisição porque ele defendia o sistema copernicano, a igreja era do mal, né? Queria impedir o avanço da ciência. Gente, tudo isso é mentira, né? Ou mito. E tem vários mitos que eu, por exemplo, cresci ouvindo sobre como a igreja e a religião no geral impediam o avanço da ciência, que não passam de abobrinha. Mas uma coisa é a gente falar. Outra coisa são acadêmicos que estão há décadas olhando os documentos, investigando, mostrarem isso para a gente. Então, esse livro é um resultado sensacional de vários especialistas que mostram para a gente como a história das relações entre fé, religião e ciência é muito mais rica, multifacetada do que essa narrativa do conflito que a gente ouve por aí. Né? Então, cara, esse é um livro muito importante para o Brasil. Estou ansioso para ele sair e com certeza vai produzir um impacto duradouro. É um livro tão bom, gente, tão importante, que eu espero que ele seja lido tanto em igrejas quanto em cursos de graduação em faculdade, em seminários. Ele tem essa capacidade de dialogar com muitos públicos. Legal, legal. Muito bacana. Logo o livro vai estar disponível aí, né? Nós vamos lançar, vamos comunicar quando esse livro estiver mais próximo. A BC2 aí em parceria também vai estar, né? Vai ajudar nesse momento. Mas a gente tem aí, só queria falar um pouquinho do livro para aguçar aí a vontade do pessoal. Vou colocar mais, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui, Marcelo, para a gente ir conversando. Olha, eu não vou colocar essa, mas o pessoal está perguntando de alguns grupos. Tem grupo em Cuiabá, da ABC2? Tem um grupo em Cuiabá, inclusive, nós, eu, Roberto Covolan, a gente esteve no passado em Cuiabá. A gente tem uma equipe da ABC2 que faz seminários pelo Brasil. Por sinal, gente, a gente parou de viajar por causa da pandemia, mas nós estamos aí com seminários online. Legal. Então, quem tiver, fica atento aí. Aproveito para responder então essa pergunta junto com essa questão de Cuiabá, dos seminários agora online, que o Paulo perguntou aqui, fala um pouco sobre estudos locais, principalmente nas faculdades, né? E como é que vocês estão fazendo agora para fazer isso de uma maneira diferente, né? Estão fazendo online, como funciona, a pessoa... Né, até acho que agora, como funciona se é online? Está fazendo ainda por local ou está fazendo para todo mundo? Explica um pouquinho, então. Porque o pessoal está perguntando bastante aqui nas perguntas. Deixa eu dividir, então, entre os grupos locais e os seminários. Os seminários locais, a gente viajava para as cidades e também dava lá um seminário de 2, 3 dias, que é uma das atividades chaves. A gente continua fazendo isso e ainda é para localidade, né? Então, nos dias 21 a 23 de abril, agora semana que vem, a gente vai fazer um para Salvador e região. Então, para vocês que são da região aí de Salvador, ou de qualquer lugar da Bahia, ou proximidade, vocês são convidados a se inscrever para o seminário online. Né? Quem quiser tem mais informação no nosso site. Então, a gente não vai parar. Vocês vão ver vários seminários aí por localidade. A gente faz por localidade porque, mesmo online, a gente procura dar uma atenção especial às pessoas daquela região. Ter um tempo não só para dar palestra, mas para responder as perguntas. Gente, surge tanta pergunta, né? Sobre cosmologia, Big Bang, criação e evolução, tecnologia, Adão e Eva. E a gente procura dar uma atenção especial para cada local. Agora, isso é uma coisa. Agora, vamos voltar para os grupos locais. Resposta: temos sim um grupo em Cuiabá, um grupo sensacional, que é conduzido pela professora Elane, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, que é uma pessoa incrível, né? Uma amiga muito querida. Então, entra no nosso site, você manda um e-mail, ela vai entrar em contato com você, a gente vai convidar. A Elane está aqui, ó, em Cuiabá, Xavier, ela está aqui no chat, entra em contato com ela. Pessoa incrível, de um coração enorme, um conhecimento também, que conduz muito bem o grupo em Cuiabá. Então, os grupos locais nossos continuam as atividades, mas, por enquanto, virtualmente. Né? Então, a gente tem uma postura da BC2 de, por enquanto, suspender todos os encontros locais. É um dos nossos modos de contribuir com a pandemia. Contribuir com a situação, né? Para diminuir os efeitos da pandemia. Então, você pode conversar com a Elane. E pessoas, vocês que são de outros lugares do Brasil e estão a fim de participar de um grupo local ou começar um grupo local, entra no nosso site, envia uma mensagem que a nossa equipe vai retornar. A gente tem um
O Thiago, amigo querido, que hoje em dia é ele que coordena os grupos locais, o Thiago Pereira, ele vai entrar em contato, ele vai dar toda a atenção. A gente tem e-books, a gente tem vários processos para contribuir com os grupos locais. Então, por favor, quem está afim de se juntar, venha com a gente. E também, por questão da pandemia, a gente está pensando também, além dos seminários locais, em breve fazer alguns eventos mais de escala nacional, tá bom? Para falar do momento crítico que a gente está vivendo. Então, fique atento sempre no Instagram, Twitter, Facebook da BC2. Você só procurar aí Cristãos na Ciência, o perfil que eu estou usando aqui, que você vai ficar a par de todas as nossas atividades e ações. Quem quiser também, pode no nosso site se inscrever para receber nossa newsletter e você pode se tornar, inclusive, um associado da BC2. Ter desconto nos nossos livros, cursos, eventos e fazer parte de um jeito mais profunda da nossa associação. Legal, muito legal. Olha, tem muita pergunta legal aqui. Eu vou emendar aqui para a gente voltar, então, a falar aí dessa temática aí, né? Fé, ciência e coronavírus. E outros, né, assuntos que vão surgindo aqui em geral, aqui, olha. Vamos ver aqui uma pergunta interessante que eu tinha separado. Sobre pressupostos. Aqui, ó. Você consegue ler aí? Como os pressupostos dos cientistas pesam em nossa relação com a ciência em contexto de pandemia? Olha, Mikael, é uma pergunta muito boa e complexa, viu? Daria para a gente ficar horas para só discutir ela. Mas eu vou tentar ser breve, até porque a gente está numa live aqui, tem outras perguntas. Eu diria que quando a gente for pensar no papel dos pressupostos na ciência, a gente tem que pensar em dois níveis, tá bom? Num nível, você conversa, por exemplo, você entra no laboratório ou vai num grupo de pesquisa, às vezes de um químico, um matemático, um físico de partículas, você vai ver que dentro daquele grupo de pesquisa, você vai ter cristão, muçulmano, ateus, agnósticos, pessoas de vários pressupostos metafísicos diferentes, e eles conseguem conviver muito bem, porque eles usam um certo método científico, tá bom? Usam certas práticas que já são estabelecidas naquele campo de pesquisa, e que é o seguinte, que o que eu acredito religiosamente não tem uma interferência tão grande. É claro que eu, como cristão, posso ser motivado por aquilo, eu vejo aquilo como um modo de glorificar Deus, mas o método e as práticas do laboratório ou as práticas daquele projeto específico, eles são dados para todas as pessoas que quiserem participar. Tá bom? Então, de um lado, a gente tem na ciência um conjunto de práticas e de métodos que pessoas de várias confissões ou pressupostos podem dividir aquilo independente da sua visão de mundo. Tá? Então, esse é um lado. Agora, não pega a outra metade da resposta. Agora, a gente diz que todo cientista ele tem que ter certos pressupostos. Por exemplo, ele tem que confiar na habilidade dos seus sentidos, visão, tato, etc. Dá para ele informações. Ele tem que confiar na habilidade da sua mente, do seu raciocínio, elaborar e trazer para eles alguns conhecimentos verdadeiros. Se ele não acha que sua cabeça funciona, ele não vai nem conseguir fazer ciência. Ele tem que confiar nos seus pares, no seu contexto científico, né? Ou seja, no testemunho, na palavra que ele tem, às vezes, do seu orientador ou do seu colega de pesquisa. São vários pressupostos que a gente dá por óbvio, mas eles não são nada óbvios. O que a gente pode dizer é que esses pressupostos, eles encaixam muito bem com a cosmovisão cristã. Por exemplo, um cristão, ele confia que Deus criou o mundo e criou a gente. Então, não é à toa que os nossos sentidos nos dão, de fato, um certo acesso à realidade. A gente também acredita que Deus criou cada ser humano à imagem de Deus. Então, nós temos faculdades como a razão, que mesmo problemática pela queda, é capaz de operar corretamente e nos trazer conhecimentos também. Então, você vê, existem vários pressupostos que estão colocados para a prática científica que encaixam mais com a visão cristã de mundo. Agora, um ateu, ele vai ter que confiar na razão, ele vai ter que confiar nos seus sentidos. Talvez, se a gente apertar ele vai ter menos condições de justificar o porquê que ele tem esses pressupostos. Mas ele vai ter que ter também, entendeu? Então, só tentei colocar um pouco das categorias, Mikael, para a gente entender como essas coisas funcionam. Mas é claro que a gente poderia aprofundar muito mais, porque sua pergunta é muito rica e ampla.
Legal, muito boa resposta. O pessoal tá perguntando aí se o livro já tem em português de Portugal. Sim, ele já foi traduzido em Portugal. Lúcio Esteves mandou aqui, a Ana Carol. Posso fazer só um adendo sobre isso, André? Pode falar. Gente, esse livro de fato tem uma edição em português de Portugal, mas nós achamos necessários uma nova tradução, né? Primeiro porque a gente queria uma tradução melhor, né? Assim, com todo respeito a quem fez, mas a gente teve um cuidado editorial muito cuidadoso para produzir uma tradução excelente. Ele também conta com um prefácio autêntico produzido por nós, pela equipe editorial da série. E ele também vai ser parte de uma coleção, né? Então tem vários elementos que nós entendíamos ser importantes de recolocar esse livro com força no mercado editorial brasileiro. Importância que ele tem para merecer um tratamento muito cuidadoso e especial. Legal, muito bacana. É isso mesmo, a gente tem, aliás, né, também tem a questão de, é mais difícil encontrar esse livro aqui também, fora, né, todo o tratamento aí que a gente quer dar como produto, né, o livro, né, o jeito que a Thomas Nelson tem tentado trabalhar os livros. Então, nós acreditamos muito na curadoria da ABC2, né, todo esse apoio que a gente está recebendo, e nós achamos que era o livro ideal aí para fazer parte dessa série também, né? Então vai contar uma história essa série, né? Eu vou emendar mais aqui uma pergunta. Aí a gente está indo mais para um outro viés aqui, mas achei interessante. Pergunta da Nath Coi aqui, ó. O cristão aceita o sofrimento como parte da soberania de Deus. Como a ciência vê isso? Difícil a pergunta, mas Boa pergunta, bem Nath. interessante. Eu diria o seguinte, né, que o cristão ele aceita o sofrimento, e o cristianismo aceita o sofrimento, embora essa pergunta sempre volte, né? Mesmo se a gente deixar a ciência de lado, teologicamente, não é uma pergunta tão fácil de responder. Inclusive, esse problema do sofrimento, que às vezes na tradição é chamado do problema do mal, para muitas pessoas é considerado a grande questão e mais difícil do cristianismo responder. Mas, de fato, a gente confia que Deus não só permite o sofrimento, como ele sofre com a gente. Ele chora com a gente, né? E a pessoa de Jesus, pregada numa cruz, é a expressão máxima desse Deus, que não é um Deus distante, que simplesmente observa de longe, mas que encarnou a existência e o sofrimento humano e, junto com a gente, sofre e nos promete também uma esperança de redenção e de uma vida onde não vai haver mais nem dor nem lágrimas. E essa esperança que fundamenta a vida cristã, não é mesmo? Agora, como a ciência vê isso? Eu diria o seguinte, a ciência, ela não vê exatamente o sofrimento nessa categoria, né? A gente pode dizer que cientistas observam e interpretam o sofrimento. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês, como que a ciência poderia contribuir. Para quem está acompanhando um pouco as informações mais técnicas sobre a pandemia, o coronavírus, quem está assistindo lives de cientistas ou lendo artigos, sabe que infectologistas e epidemiologistas, o pessoal que trabalha com esse tipo de doença que espalha muito rápido, seja por vírus ou por bactéria, já tem anos que eles estão prevendo que algo assim poderia acontecer. Eles já estão avisando que, dada a forma da sociedade contemporânea se relacionar, a grande velocidade que as pessoas viajam, a intercomunicabilidade do mundo, essas doenças iam espalhar muito rápido. E a gente vive um mundo que essas doenças podem aparecer e espalhar. Então, a ciência já estava antevendo esse sofrimento. Já tinha cientistas falando dessas possibilidades há anos. Como que a gente poderia usar isso? Como muitos têm dito, preparando melhor o nosso sistema de saúde para diminuir o impacto e o sofrimento resultante disso. Você vê países como a Coreia do Sul, que tiveram um problema similar, né, em 2015, eles prepararam grandemente seu sistema de saúde com macas, respiradores, com uma consciência social de isolamento, com álcool gel, máscaras, já tinha uma infraestrutura que estão permitindo, na verdade, a lidar melhor. Agora você vê um país riquíssimo, o país mais rico do mundo, como os Estados Unidos, com toda a sua riqueza de dinheiro, não se preparou bem e está sofrendo muito, né? Mesmo adotando agora a quarentena forçada que o presidente Trump emitiu, já estão se prevendo entre 100 mil e 200 mil mortos nos Estados Unidos.
Se eles pararem. Se eles deixarem de parar, isso pode subir para 400, 500, 600 mil. Então, o que isso nos ensina? Que a ciência ela pode antever certos problemas e países inteligentes, eles investem em saúde pública, em infraestrutura e em pesquisa científica, para que o país possa se organizar e atenuar esse sofrimento. Então, eu diria, uma lição, gente, investir num sistema de saúde bom. 2, investir na ciência. É fácil cortar dinheiro da ciência, porque você corta a bolsa de pesquisa, a sociedade não sente imediatamente, mas a médio e longo prazo sente muita falta. Então fica uma lição aí para que mesmo brasileiros, e talvez muitos de nós aqui nessa live não sejam cientistas ou vivendo na ciência, que a gente valorize isso, a gente dê valor, a gente queira como sociedade um país que invista na ciência, que invista na saúde, que destine recursos para isso, que dê bolsas de pesquisa. Você fala, mas eu vou gastar, vai ter imposto para bolsa de doutorado? Bom, um doutor estudando, isso pode gerar um país melhor 5, 10, 15 anos. É isso que a gente quer. Então a gente precisa aprender a valorizar isso, sustentar isso, né? Defender Muito isso. legal, muito legal. Olha, muito boa pergunta. Daria para ficar bastante tempo, tem, né? Diversos ângulos que dava para abordar essa pergunta. Eu só queria lembrar o pessoal aí, né? Como o pessoal vai entrando, vai saindo. Tem muita pergunta que eu estou vendo aqui chegar, mas só lembrando que teve uma pessoa que perguntou sobre dicas de leitura para esse momento, né? Sobre esse assunto. Nós temos aqui alguns livros que estão com um desconto muito agressivo, né? O Mundo Perdido do Dilúvio. Esse aqui está R$11,90 o e-book. Então entra aí na Amazon e outras plataformas, aí App Store, Play Store. R$11,90. O Dicionário de Cristianismo e Ciência, né? Junto com a ABC2 aqui, ó, o logo da ABC2. Um livraço. Tá muito barato. Livraço, gente, imperdível. R$33,86. Menos de R$34. O e-book desse livro vale muito a pena. E é exaustivo aqui todos os verbetes, né, Marcelo? Muito, muito bom. Gente, ele chama dicionário, né? Mas na verdade é uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Porque para cada termo tem toda uma descrição cuidadosa do que ele significa, dicas de literatura para quem quiser aprofundar naquele termo, naquele conceito. Então, assim, ele é um mapa conceitual que todo mundo que quer entender essa relação entre fé e ciência tem que carregar. Aparecer um termo, uma discussão que você quer... Peraí, deixa eu entender um pouco isso, pegar mais referência, você vai lá no dicionário, entende? Assim, é essencial ter na sua biblioteca. Verdade. Eu ia até pedir para você fazer isso mesmo, falar um pouquinho desses 3 livros, né? Então, do dicionário você está falando, né? Fora todos os especialistas, né, que estão envolvidos, cientistas, filósofos, teólogos, envolvidos nesse livro. Nossa, assim, é um livraço mesmo aqui, tá um preço muito, muito barato. Quer falar mais alguma coisa dele ou quer falar dos outros 2? Não. Eu diria que é um livro de referência. Esse é um termo que a gente usa, né? Para aqueles livros que é um livro que dificilmente você vai pegar e vai ler ele inteiro. Sim. Porque ele é muito grande, mas ele é um livro de referência que você precisa ter na sua biblioteca para consulta. Então vamos supor que alguém falou aqui de método científico. Você, quero entender um pouco mais disso. Você vai lá no dicionário, você vai entender método científico. Ele vai explicar, dar uma definição e dar dicas de como você pode se aprofundar. Alguém falou aqui de criação de terra antiga. Fala, o que é isso? Você vai lá no dicionário, vai ler lá o verbete. Então, ele é um material indispensável para a gente ter de consulta. Bacana, muito legal. Aí, fala um pouquinho, então, do O Mundo Perdido do Dilúvio. Gente, puxa, esse livro eu amo esse livro, tá? Eu também, demais. Esse é um livro, assim, para pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Se você é alguém que gosta de estudar a Bíblia, de entender a Bíblia, você precisa ler esse livro. Ele tem o autor, que é o John Walton. Aliás, são 2 autores, né? O John Walton e o Tremper Longman. Exato. Eles são 2 monstros, mas deixa eu destacar para vocês o porquê que é importante falar deles. Porque eles unem 2 coisas que são raras na academia. Eles são acadêmicos de Antigo Testamento, ou seja, que estudam o Antigo Testamento como projeto acadêmico da sua vida. E são cristãos praticantes. Muita gente não sabe, mas nos departamentos de Bíblia nas universidades do mundo, existem muitos estudiosos da Bíblia que não são cristãos. Isso é comum. Então, quando a gente acha um acadêmico bíblico que é cristão, isso não é tão fácil de achar, não.
Então, a gente está vendo dois autores que têm um comprometimento da Bíblia como palavra de Deus, mas que compreendem a profundidade acadêmica do que está sendo discutido. Então, para pegar o tema do dilúvio, né, que está lá principalmente nos capítulos 6 a 9 de Gênesis, eles vão fazer vários exercícios. Primeiro, para entender esse texto, eu tenho que entender ele dentro do seu contexto literário. Então, Gênesis 6 a 9 está dentro de um contexto literário primeiro, que é Gênesis 1 a 11. Se eu não entendo a estrutura de Gênesis 1 a 11, eu não vou entender essa história. Mas Gênesis 1 a 11 está dentro de Gênesis. Gênesis está dentro do Pentateuco. O Pentateuco está dentro da Bíblia. Então, eles trabalham muito bem esses contextos. E, além disso, eles trabalham muito bem o contexto histórico, que é chamado do Antigo Oriente Próximo, que é o mundo em que a Bíblia foi escrita. Então, quais eram os elementos, quais eram as outras culturas desse mundo, etc, etc. Eles colocam para a gente isso com uma vivacidade, riqueza, que faz a gente amar muito mais o texto bíblico. Então, esse livro é imperdível também. Com certeza, é muito, muito interessante, é muito legal, uma maneira excelente aí das pessoas entenderem quão profundo é o texto bíblico e entender que não precisa ter essa dicotomia com a ciência, não precisa ficar procurando aí maneiras de fazer a ciência, fazer, né, o texto encaixar com a ciência moderna, e a ciência vai lá, descobre uma coisa nova, aí fica essa loucura aí. Então, é um livraço. O pessoal está perguntando aqui o nome do livro, O Mundo Perdido do Dilúvio. Perguntaram também onde achar o livro. Os livros da Thomas Nelson Brasil, eles estão disponíveis aí em praticamente todas as plataformas onde vende livro, né, e-book e também livro físico, tá? O físico não parou de ser distribuído. Tem várias livrarias entregando livro. A gente até tem pedido aqui para as pessoas lembrarem das livrarias locais espalhadas pelo Brasil. Lembrem da sua livraria local. Muitas delas ainda estão migrando para online nesse momento, entregando livro físico. Então, às vezes você vai pagar um pouco a mais nessas livrarias locais, mas é importante apoiar essas livrarias nesse momento, né? As livrarias menores. A Thomas Nelson Brasil, ela colocou um post com livrarias do Brasil inteiro, né? Dessas menores, para tentar ajudar também. Então, tem o e-book, mas também tem livrarias locais. Aí vocês podem fazer aí a escolha de vocês. O Romerito perguntou os valores. A gente vai falar do terceiro livro. O Dicionário de Cristianismo e Ciência está R$ 33,86, o e-book. O Mundo Perdido do Dilúvio, do John Walton, está R$ 11,90, o e-book. E tem um outro aqui, que é a terceira dica de leitura, que é o A Origem. A Origem. Talvez o tema mais polêmico aí, né? Que a ABC2 acho que recebe perguntas, se não me engano, acho que você já falou isso, que é essa questão aqui da origem do universo aí. Fala um pouquinho desse livro, Marcelo. Você trabalhou bem de perto nesse, teve, né, a tradução, volto a repetir aqui, do Roberto Covolan, que é o presidente da BC2. Fala um pouquinho, Marcelo, para o pessoal aí saber do que se trata. E esse aqui tá R$ 9,81. Tá menos de R$ 10 o livro, o e-book. Então, muito barato. Vai lá, Marcelo. Então, gente, eu sei que eu estou falando isso de todos os livros, que você precisa ter esse livro, né? Mas deixa eu contar para vocês. Esse livro, A Origem, é um livro que eu considero um marco, se a gente pode dizer assim, na grande biblioteca brasileira. É um marco para o Brasil e para a igreja evangélica, especialmente. Por quê? Porque, de fato, esse tema de criação, evolução, design inteligente é um tema polêmico. É um tema difícil de tratar, de entender todas as questões que estão aí colocadas. É um tema que cristãos piedosos se dividem, né? Então não é uma coisa assim que os cristãos estão de um lado, os não cristãos estão de outro. Não, os cristãos debatem entre eles sobre esse tema. É um tema que também todo mundo que vai para a escola, eventualmente tem aula de biologia sobre teoria da evolução, e a gente tem as nossas convicções sobre Gênesis. Como que eu me oriento nisso aí? Então esse livro, o subtítulo dele é 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Porque é exatamente isso. Ele retrata e coloca as 4 principais visões, que é o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga, a criação evolucionária e o design inteligente. Agora, por que esse livro é tão bom? Porque cada uma dessas partes foi escrito pelo principal nome do mundo que, de fato, defende essa visão. Então, a gente tem 4 autores. Então, o livro funciona assim, ó.
Na Terra Jovem, na primeira sessão, o Ken Han, que, gente, ele é o CEO e diretor da instituição chamada Answering Genesis, que é a maior do mundo para defender a Terra Jovem. Então, começa assim. O Ken Han escreve um ensaio defendendo a sua visão. Depois, cada um dos outros 3 autores apresenta um tipo de réplica. E o próprio Ken Han acaba aquela sessão oferecendo uma tréplica. E daí a gente vai para a segunda sessão, que é da Terra Antiga, que daí é escrito pelo Hugh Ross, que é o big name do mundo para falar sobre Terra Antiga. E assim por diante, para cada uma das 4 visões. Então a gente tem aí o Ken Han, Terra Jovem, Hugh Ross, Terra Antiga, Deborah Hart, uma criação evolucionária, e o Stephen Meyer para design inteligente. Então, assim, você vai ler cada uma das posições defendidas pelo big name do mundo hoje para defender tal posição. Então, é um livro, assim, muito completo, muito rico, que dá para vocês compreenderem as principais categorias, questões para cada uma das visões e preparar todo mundo melhor para o debate, né, gente? Porque a gente deve debater, mas eu, de novo, insisto que esse não é um tema que deve dividir a igreja. Isso não é um tema do qual depende nossa salvação. Esse é um tema que a gente tem cristãos piedosos defendendo todas elas. Então, a gente tem que se informar melhor para poder conversar melhor sobre esse tema que é tão importante. Muito legal, muito legal. Ô, André, Oi. deixa eu aproveitar que o pessoal, gente, dá uma dica rica para vocês, tá bom? O André falou no começo, mas a BC2 está aproveitando esse momento para fazer um projeto Leia um Livro com a BC2. Isso, muito Toda legal. segunda e quarta, meio-dia. É mais curto, é meia horinha, meio-dia, meio-dia e meia. Você pode aí ver nossa live enquanto estiver almoçando. É nossa live no nosso canal do YouTube, tá bom? Então você vai lá no YouTube Cristãos na Ciência. Amanhã eu vou estar com a parte 2 do livro do Peter Harrison. Gente, tá muito legal esse projeto também. Então, quem tá aí, espero vocês amanhã, meio-dia, comigo no canal do YouTube Cristãos na Ciência. Isso, muito legal. Eu assisti, acompanhei ontem, tá muito legal mesmo o papo lá. Lá você vai aprofundar algumas das coisas que a gente já começou a conversar aqui também, né? Então, exatamente. Para quem quiser conhecer mais aí sobre essa questão, esse diálogo da fé, da ciência, não percam, tá muito legal. O canal é o Cristãos na Ciência no YouTube, né? O pessoal tá perguntando aqui, né? Cristãos na Ciência. Isso, e claro, amanhã, se você estiver ligado no nosso Instagram também, Cristãos na Ciência, vai aparecer o lembrete, vai ter o link para você clicar para ir para o YouTube, né? Mas você pode, inclusive, já se inscrever no nosso canal do YouTube, porque tem muita coisa legal lá, viu, gente? Muita coisa boa. Legal. Para você dividir o seu tempo entre Netflix. Tem outros canais bons aí de informação. Verdade. Eu vou colocar uma outra pergunta aqui, Marcelo. Tem várias e a gente tem acho que uns 10 minutinhos. Então, eu sei que tem algumas perguntas que são difíceis de responder de maneira rápida. Algumas são provocativas, mas acho bacana, né? O pessoal está colocando aqui. A gente tenta responder aqui. Vou colocar uma aqui que tem a ver com esse diálogo aí de fé e ciência. A gente já abordou um pouco, mas dando exemplo da Bíblia, né? No Egito, Deus usou das pragas para alertar o rei, né? O faraó. Atualmente, esse vírus pode ser um alerta de Deus? Olha, eu vou responder com muito cuidado. É uma pergunta boa, tá bom? Mas eu diria 2 coisas. De primeiro, claro, Deus, ele normalmente, ele pode usar meios trágicos para alertar os governantes, todos eles, de coisas importantes que eles estejam esquecendo e que o mundo está deixando de lado. Como o C.S. Lewis fala no seu livro O Problema do Sofrimento, a dor ou o sofrimento é um megafone de Deus para falar ao mundo que está surdo à sua voz. Então ele vem falando, às vezes, manso, o mundo tapa os ouvidos e o sofrimento. Agora, gente, eu daria como sugestão, tá bom? Um grande cuidado de cristãos falarem com muita certeza o que Deus quer ou não quer com os eventos naturais. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente. A gente pode fazer analogia, como essa analogia no caso do Egito? Pode, mas sempre com cuidado. Por quê? Porque na narrativa da salvação, a gente tinha lá o povo de Israel, que era um povo cívico, no qual ele tinha um Deus claro, que era o Yahweh, e os outros povos adoravam outros deuses. E a gente vê lá na narrativa de Êxodo, do Egito, um claro embate entre Yahweh, que é o Deus de Israel, e os deuses do Egito, né? E as pragas para confrontar cada um daqueles deuses. No mundo de hoje,
Não existe nenhuma nação, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem ninguém, que é uma nação assim de Deus. A gente tem a igreja, cristãos, que são povo de Deus, distribuídos entre todas as nações. Então a gente tem que tomar muito cuidado com uma analogia muito direta. A gente pode fazer aproximações? Pode, mas sempre com cuidado. Eu, por exemplo, teria muito cuidado em falar: esse coronavírus está aqui porque Deus quer mostrar tal coisa exatamente. Cuidado com isso, cuidado com isso. Inclusive, fica a sugestão aí, um autor, um dos meus favoritos, do André também, N.T. Wright. Ele escreveu um texto recentemente sobre isso, né? Sobre os cristãos pararem de tentar adivinhar o que Deus quer fazer e aprenderem duas coisas. A lamentar. O lamento está enraizado na tradição bíblica. E pensarem como igreja eles podem iluminar esse mundo que padece. Legal, legal. Aliás, nós vamos ter uma live sobre N.T. Wright também, e vai vir podcast aí também sobre N.T. Wright, né? Mas realmente foi muito sábio aí na resposta. Deixa eu ver se tem mais, o pessoal está mandando bastante aqui. Vamos lá. Zé Bruno perguntou aqui: qual o maior desafio no Brasil em relação ao diálogo de fé e ciência? Enquanto você pensa aí, eu tirei os comentários, pessoal, só porque fica tampando o rosto do Marcelo, já tem a pergunta. Depois eu coloco no final, mas só por isso, tá bom? Pode continuar mandando as perguntas. Primeiro, um grande abraço ao meu amigo Zé Bruno. Faz tempo que a gente não se vê, né, Zé? Espero que vocês e sua família estejam bem aí. Olha, eu não sei se eu consigo identificar o maior desafio. Não sei. Eu consigo falar de alguns grandes desafios. Um deles, e talvez que seja um dos mais evidentes agora, é para os cristãos compreenderem a natureza e a autoridade da ciência. O que é a ciência? Qual a importância da ciência? Qual é a autoridade da ciência dentro da sua esfera? Então eu vejo que há uma grande incompreensão das pessoas sobre isso. Isso é um grande desafio. Do lado da universidade, ou do lado das ciências, é compreender a importância histórica e as contribuições atuais que a teologia pode dar. Então, por exemplo, eu falei isso no começo. Em grande medida, a ciência moderna é filha do cristianismo. Bom, isso é pouco discutido no âmbito acadêmico, então isso tem que ser resgatado. E mesmo a gente sabe que intuições teológicas podem continuar servindo bem à prática científica. Então, acho que ajudar os campos, tanto da igreja quanto da universidade, a compreenderem isso é um grande, grande, grande desafio. E desses grandes desafios, outros resultam, né? Por exemplo, esse debate de criação e evolução é uma coisa que ainda tem um grande campo para a gente avançar. O papel da tecnologia na vida das sociedades contemporâneas, a questão da mente, a relação dela com o cérebro, com a alma. Então tem vários aí, diria, campos riquíssimos para serem explorados no diálogo entre fé e ciência. Legal, legal. Ó, eu estou fazendo uma mais sobre ciência. Teve uma pergunta muito parecida aqui, eu não vou colocar, porque você já acabou de responder. Se na sua opinião, ou na opinião de vocês, o coronavírus é uma punição de Deus para o mundo, né? Você já abordou, acabou de falar que é muito perigoso isso, né? Esse tipo de visão. Vou colocar rapidinho aqui, você dá só uma palhinha de novo, que o pessoal tá... Acho que é legal, então, porque era esse o embate aqui de hoje, né? O que a minha sugestão é, claro que Deus, ele lida com o mundo. O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus que está constantemente interagindo com o mundo, com a criação. E é um Deus que julga, e tem vários meios de julgar, embora a gente tem que sempre lembrar da conclusão de Tiago, tá bom? A epístola de Tiago, que a misericórdia triunfa o juízo. Então, se na nossa forma de ver Deus, o juízo está triunfando sobre a misericórdia, a gente está lendo errado Deus. O Deus que a gente confessa é um Deus no qual a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso não nega que ele tem um juízo vivo e ativo. Agora, o que eu lembrei é, claro que Deus usa várias maneiras, pode usar até doenças para julgar, mas eu insisto que a gente tome muito cuidado em falar certeza sobre isso. Tipo, Deus está usando essa pandemia para julgar o pecado de não sei quem ou de tal situação. Gente, cuidado, a gente não é Deus. A gente não é Deus. E essas aproximações, a gente pode fazer especulações, insights, sim, mas com muita humildade.
Eu, de novo, sugiro mais o texto do N.T. Wright, que ele fala o seguinte: esse é o momento da gente lamentar, da gente reaprender o que é lamentar e chorar com os que choram. E pensar em nós como igreja, como a gente pode ser luz nesse momento de dor e sofrimento. Sim. Já que a gente não sabe exatamente por que está aí, a gente sabe exatamente qual é o nosso papel, que é ser luz. Eu vou sugerir um outro livro aqui, ó. É o Teologia Bíblica do John Goldingay. Eu até, no final de semana, eu peguei de novo aqui para dar uma lida, porque eu tava... Essa discussão do sofrimento, do problema do mal, do julgamento, da soberania de Deus, ela é uma discussão muito antiga e a gente poderia aqui ter, né, seria necessário um tempo grande aqui para explicar todas as nuances. Mas esse livro do John Goldingay, para quem está interessado nessas questões que o Marcelo tem falado também, né, da soberania, ele tem uma abordagem muito legal, porque assim, a Bíblia, a gente consegue pegar textos para provar o que a gente quiser, né, isoladamente, né? E aqui ele pega e mostra como é complexa essa questão da soberania de Deus, como é complexa a questão de que ora parece que Deus usa as coisas para julgar, ou ora parece que ele está totalmente no controle, ora ele, de alguma maneira, permite ali a história do ser humano também sobressair. Então, assim, eu só sugiro aqui para quem tem interesse mais na parte teórica, dá uma olhada nesse livro do John Golding, Teologia Bíblica, né? Lembrando que é um tema aí muito interessante. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo? Esse livro é muito bom. Estava dando uma Cara, olhada não, nessas temáticas. É tem que ler John sensacional. Golding. Cara, que autor. Muito bom. Deixa eu ver aqui, tá chegando muita pergunta aqui, não tô conseguindo acompanhar. Gente, só avisar que se cair a live aqui, a gente tem um limite de 1 hora aqui no Instagram. Não sei, Marcelo, quer entrar rapidinho de novo? A gente continua com umas perguntas. Cara, eu tô precisando sair já, viu? Então, é o nosso limite 1 hora. Então, eu vou fazer mais, vou ver se consigo escolher mais uma aqui, rapidinho aqui, deixa eu ver. Algumas já foram respondidas, tem algumas perguntas repetidas. O compromisso do cristão com a verdade deve influenciar a sua relação com a ciência nessa situação? Acho que a gente já falou disso também, né, Marcelo? Sim. Tem uma aqui, deixa eu ver. Tá um pouco. Vamos ver se a gente consegue entender essa pergunta. Qual o limite necessário entre respeito às instruções científicas e sucumbir à fé cristã? Eu acho que eu entendi qual que é um pouco dessa relação, né? Que tem que ter as instituições científicas ou só sucumbir à fé cristã. A live inteira foi sobre isso, né? Foi sobre esse diálogo com as duas esferas aí. Uma não tem que se sobrepor à outra. Então, eu acho que essa aqui também a gente já respondeu. O que eu sugiro, pessoal... Pode falar, pode ir falando enquanto eu escolho outra aqui. Só que eu tratei dessa pergunta mais no começo da live com um certo cuidado, então para quem chegou depois, vai ficar gravado por 24 horas aqui, então vocês assistam de novo, porque eu expliquei com detalhes como que eu vejo essa relação entre a autoridade da ciência e a autoridade da igreja, né? Às vezes a gente vê essas autoridades como competindo no mesmo espaço, mas a gente tem que ver talvez elas como mais em diálogo ou em auxílio para benefício mútuo, né? Claro, isso precisa de muito detalhamento, tem várias nuances, por isso a sua pergunta é muito boa, mas a gente não deve enxergar isso como uma lente de conflito, tá bom? Legal. Acho que vai ser a última aqui por causa do tempo. Gente, tem muita pergunta, muito obrigado. Vou soltar os comentários aqui nesse finalzinho. Obrigado mesmo a todo mundo que participou, foi muito legal, o papo passou muito rápido. Eu não sei se vai cair aqui no meio da pergunta, mas agradeço muito o Marcelo, ele tem outros compromissos agora. Obrigado, Marcelo. Acho que a gente tem oportunidade de conversar mais sobre essas temáticas, se você tiver afim aí. Tem outros assuntos legais para a gente falar. Podemos fazer na da ABC2 também. E aí, eu acho que seria legal aqui encerrar com essa pergunta: a fé no meio da ciência é uma fé cega? Acho que eu entendi, foi isso que eu entendi da pergunta aqui. Vamos lá, para a gente matar aqui. Então, eu diria que não, né? A fé, como uma coisa abstrata, ela pode ser cega, mas a fé na tradição cristã sempre foi, para usar o termo que começou lá com Agostinho e ganhou profundidade com Anselmo, é uma fé em busca de compreensão. É uma fé que não se contenta em dar um assento para coisas que ela não pode buscar, mas é uma fé que confia na palavra de Deus
e depois procura entender, né? Então, o próprio John Stott costumava falar o seguinte, gente, se Deus concedeu a gente uma cabeça e um cérebro, não é para você esconder ele debaixo do armário. Né? É uma mente que Deus nos deu com muitas aptidões, muitas potencialidades, que é nosso dever desenvolvê-las também, nosso dever colocá-la em atividade. Então, eu diria que a fé cristã não deve ser uma fé cega, deve ser uma fé que parte de uma profunda confiança na palavra de Deus e uma fé que se enriquece intelectualmente para benefício da sociedade. Legal. Aliás, né, Marcelo, a fé, seja no que for, né, ela nunca é uma fé cega, uma confiança cega, né? Quando a gente fala de fé também na Bíblia, ela é uma confiança naquilo que Deus já fez através de Jesus, né, da morte dele, na certeza da ressurreição dele, que faz com que nós consigamos viver hoje, né, confiando no que já aconteceu, né, e no que está por vir. Então, eu aí tentei resumir rapidinho também um pouco do que o N.T. Wright fala, mas a fé, ela nunca é um pulo no além, no nada, né? Ela é sempre uma confiança no caráter de Deus e também naquilo que Deus já fez, né? Na história e na própria palavra que aponta as coisas que ele vai fazer, né? Marcelo, muito bom. Muito legal, muito obrigado por esse tempo. Eu não quero que caia aqui sem me despedir. Então, gente, de novo, muito obrigado. O papo, quando é legal, passa rápido mesmo. Agradeço aí, a profundidade das respostas foram muito, muito boas. A gente tentou pegar aí perguntas sobre a ciência, perguntas sobre como, né, essas coisas que o cristão tem hoje, essas dicotomias, às vezes, né, entre essas duas áreas. Acho que foi um papo muito legal. Para quem não conseguiu pegar desde o começo, a live vai ficar salva no perfil da Thomas Nelson Brasil. Agradeço demais aí o Marcelo Cabral, novamente da BC2. Eles estão com algumas iniciativas muito legais aí no YouTube, para ler um livro junto, né? Amanhã vai ter mais um encontro, né, Marcelo? Meio-dia. Meio-dia no nosso canal do YouTube, gente. Legal. Aí, pessoal, eu vi que tem muito, muito comentário. De novo, gente, rapidinho. Os 3 livros com desconto, tá? O Mundo Perdido do Dilúvio. Entrem aí, vocês vão ver que tá um preço muito barato. A Origem e o Dicionário de Cristianismo e Ciência, tá? E eu mencionei aqui o do John Goldingay. Aliás, a gente podia fazer uma live sobre esse livro também. Vou ver se o pessoal tiver afim aí, eu vou ver se alguém consegue fazer uma live sobre esse livro. Que é aí sobre essa questão, né, tem um monte de coisa que ele trata, mas para quem quiser, essa questão da soberania aí, eu acho que ele trata de um jeito muito legal. Marcelo, obrigado de novo, obrigado pelo tempo à disposição aí, pela essa conversa, e foi um prazer enorme aí, beleza? Meu querido, um grande abraço, sempre um prazer estar com você e a gente vai ter outras oportunidades. Então tá bom, obrigado a todo mundo gente, que acompanhou. Fica com Deus, viu? Valeu. Esperança no coração e sobriedade aí para a gente manter as medidas que nos são sugeridas. Amém. Grande abraço. Amém. Tchau, tchau.